Fala cabeça, tudo bem com vocês? Ainda mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de react. E hoje o vídeo eu acho que é meio que cabuloso, né? Hoje é uma sugestão que me deixaram nos comentários, né? Que é o que? Os SCPs mais perigosos do mundo, né? Eita, eu não faço a mínima ideia do que é um SCP, né? Parece ser terror, porque a capa aqui é sinistra, né? Me pediram lá no Instagram os SPCs mais perigosos do mundo, parte 5 ou 6, não sei, se eu não me engano. Eu vi que tinha continuação, eu falei, então vou pegar do começo e vamos ver, né? Se a galera curtir, eu trago mais episódios. Mas, cara, ainda bem, eu acho que ainda bem que eu tô vendo isso de manhã. Eu não tô vendo isso de noite. Eu acho que isso aqui vai ser cabuloso. Mas antes de apertar o play aqui, né? Por acaso, esse vídeo é do canal Skyrox, outro canal que eu não conhecia, né? Vou passar a conhecer agora. Se inscreva no canal, acione a sineta e deixe o seu like. Tamo aí rumo aos tão sonhados 5.000 inscritos. Pra gente chegar o mais rápido possível, eu preciso aí da sua ajuda, né? O like vai espalhar o vídeo no YouTube. E você tem que se inscrever pra gente bater essa meta. Lembrando, sugestão de react pra mim, você pode deixar aí nos comentários do vídeo ou lá no meu Instagram, lá no direct. Bom, então bora lá, os SCPs mais perigosos do mundo, parte 1. Tem outras partes, como eu disse, do canal Skyrox. Link na descrição, você que quer conhecer o canal do Skyrox, né? O link tá aí na descrição, eu vou ver mais vídeos dele depois, né? Para conhecer melhor o canal. Então vamos tomar uns sustos, né? Play. SCP Security Containment. Você já ouviu falar da Fundação SCP? A Fundação SCP é responsável por detecção e observação de entidades, lugares ou até mesmo objetos que fogem um pouco da realidade humana. Sendo assim, tendo coisas estranhas ou até mesmo perigosas que podem afetar o mundo onde a gente vive. E para que isso não aconteça, cabe à Fundação SCP conter esses tipos de anomalias. A sigla SCP significa Secure, Contain, Protect, que para uma tradução meio livre e chula seria segurar, proteger e conter. Existem mais de 5.000 SCPs hoje em dia, e eles são separados por 3 categorias. Elas são a segura, que é aquela menos perigosa, ela pode ficar sozinha, não precisa ninguém ficar contendo ela totalmente, pode deixar ela um pouco sozinha que não vai ter problema, mas lembre-se, todo cuidado é pouco. A segunda que a gente tem é a Euclídeo. Grande parte dos SCPs são dessa Euclídeo. É aqueles SCP que não se sabe ao certo o que eles são capazes de fazer, assim deixando uma dúvida no ar se podem oferecer perigo ou não. E a terceira categoria que a gente tem é a categoria Keter. Essa é a categoria mais ferrada. São os SCPs mais difíceis de serem contidos, eles têm um alto risco à humanidade. Às vezes até nem contido eles são livres, apenas observados porque é bem difícil conter eles. São de níveis extremamente perigosos e podem afetar muito o mundo que a gente vive. Tá, agora que você já conhece quais são as classes que tem nos SCP e sabe um pouquinho de como funciona a fundação nessa explicação mais ou menos que eu dei aqui, mais ou menos. Hoje eu vou trazer pra vocês SCPs mais perigosos que existem. Bom, não são totalmente os mais perigosos, mas são alguns que são bem perigosos. Espero que estejam preparados e bora pro vídeo. Já tô inquieto já, vai. Vambora, Skyrox. Eita, sangue na tela. SCP-049. SCP-049, o médico da peste. Classe do objeto, Euclídeo. O SCP-049 é uma criatura de mais ou menos 1,90 m. Ela tem uma aparência muito parecida com os médicos da época da peste negra, sabe? Que usava aquela máscara de corvo e uma roupa pra se proteger, essas coisas. Ele é bem parecido mesmo. Acredito que a roupa preta que o médico da peste usa de noite, não é uma roupa, se tiver bosta pronta pra cagar, eu cago. Alguns raios-x foram feitos na criatura pra saber se ela usava aquilo mesmo como roupa, era sua pele, e quando olharam os ossos dela era algo totalmente desumano, algo descomunal. O SCP acredita fielmente que ele é um doutor, e o seu objetivo é impedir que a doença pestilência se espalhe. O mais estranho de tudo isso é que ninguém conhece essa tal doença pestilência, mas devido ao jeito dele, às roupas que ele veste, todo mundo meio que acredita que essa pestilência seja a peste negra. Só que nada comprovado. Sendo esse o seu objetivo, o SCP sempre que vê uma pessoa que talvez tenha pestilência, ele vai rapidamente tirar os implementos contidos dentro de uma bolsa médica que ele tem
e vai tentar curar essa pessoa com uma cirurgia. Embora essas cirurgias nem sempre sejam bem sucedidas, elas acabam criando algo que podemos chamar de SCP-049-2. Já é melhor que muito médico por aí. Basicamente, o SCP-049-2 seria uma marionete criada pelo SCP-049. Depois que ele faz essa cirurgia e diz que tirou a tal pestilência, a pessoa morre. Só que a pessoa depois volta à vida. No momento que essa pessoa volta à vida, ela perde totalmente a memória e não lembra de nada que está acontecendo. Após isso, basicamente ela se torna uma marionete que vai obedecer fielmente o SCP-049. Não é igual os médicos, não. Quando isso acontece, vou ter com a minha palavra. O médico da peste diz que foi resolvido, que ele tirou a pestilência da pessoa. Que isso, mano. Atualmente o SCP-049 está preso em uma sala de contenção, não recebendo mais vítimas ou pessoas para ele poder fazer seus experimentos, mas estão fazendo mais experimentos para descobrir do que se trata ele. SCP-173, a estranha escultura. Classe do objeto, Euclídeo. Uma escultura? E eu, hein? Apesar de ser Euclídeo, esse SCP ele pode ser muito perigoso. O SCP-173 não passa apenas de uma estátua que está presa numa sala. Mas calma, não é uma estátua simples. Ele é mantido dentro de uma câmera trancada, e todos os momentos que os funcionários precisam entrar lá dentro, precisa que 2 pessoas a mais entrem e fiquem de olho nele. Mas por que tem que ficar de olho no SCP? Não pode deixar de olhar ele. Simplesmente porque se o SCP estiver fora de vista, ninguém estiver olhando para ele, ele vai se mover numa velocidade tão descomunal e vai até alguma pessoa que estiver lá dentro e vai quebrar o seu pescoço. Ele não entra na parte Keter porque ele é hostil quando vigiado, ou seja, se ele estiver com alguém olhando para ele, ele não vai fazer nada. Mas basta um piscar de olhos para que ele possa desmembrar a pessoa. Então sempre que entram pessoas lá para fazer limpeza ou até mesmo fazer experimentos com o SCP, sempre tem que avisar quando for, no máximo, fechar o olho ou piscar. Sempre tem que avisar, porque uma fechada de olho é um assinato para sua morte. Atualmente essa criatura também tem que ser macho para trabalhar nesse lugar, hein? Que tudo cuidado é pouco. Se uma criatura dessa fugir, seria um risco total à humanidade. Imagina quantas coisas ela conseguiria fazer. Euclídeo. SCP-02. O quarto Na classe vivo. Euclídeo também. Classe do objeto, Euclídeo. O SCP-02 ele se assemelha a uma grande esfera gigante, só que tem um detalhe nessa esfera. Ela não é feita de metal, ela é feita de carne humana. Atualmente, onde ele está sendo inspecionado é uma escada que deixa em frente onde seria uma porta para dentro do SCP. E ao observar lá dentro, você nota que existem vários móveis e coisa como se fosse um cômodo. Só que o mais estranho de tudo isso é que todos esses móveis são feitos de pedaços humanos. O último incidente ocorrido com o SCP-02 foi um experimento que 7 cientistas resolveram entrar lá dentro para fazer com ele. Mas ao entrar lá dentro, misteriosamente, eles desapareceram. Após o desaparecimento, o objeto se imobiliou com 2 luminárias, um tapete, um televisor, um rádio, um puff, 3 livros escritos em uma linguagem desconhecida, 4 brinquedos infantis e um vaso com plantas, que acreditam ter sido feito com a parte dos funcionários. Alguns testes foram feitos no SCP com algumas cobaias de animais, só que o SCP ele não reage a animais e tentaram também com cadáveres, só que também ele não reage a cadáveres. Por algum motivo, ele só reage a humanos que estejam vivos, tornando-se assim um perigo total para quem chegar próximo a ele sem os devidos cuidados. Estranho. Eita! SCP-096. O cara tímido. Classe do objeto, Euclídeo. O cara tímido é o tamanho do O cara. SCP-096 é uma criatura humanoide que mede mais ou menos 2,38 metros de altura. Ele é totalmente magro e seu corpo é todo desnutrido. Se eu ver uma merda dessa, velho, eu morro. E um detalhe é que ele consegue abrir a boca 4 vezes mais do que qualquer humano conseguiria. A sua pele é totalmente pálida e seus olhos são totalmente desprovidos de cores. Então não se sabe ao certo se ele é cego. Mas acreditam que ele não seja, porque basicamente o SCP ele passa o seu tempo sentado numa sala olhando fixamente para uma parede. O mais estranho de tudo isso é porque ele olha sempre para a mesma parede. Então, detalhes dizem que talvez ele não seja cego. O SCP ele é extremamente calmo. Como eu disse para vocês, ele passa basicamente a parte inteira do seu dia sentado olhando para uma parede. Mas ele se torna totalmente perigoso quando alguém olha nos seus olhos. Se você olhar nos olhos do SCP, ele vai entrar numa crise emocional onde ele vai começar a chorar e gritar muito, mas muito alto. Que isso, Depois mano? disso, cerca de 1 minuto ou 2 depois, ele vai sair correndo numa velocidade muito descomunal para tentar pegar a pessoa que olhou nos olhos dele.
Neste ponto, nenhum material ou método pode impedir que o Deus me SCP chegue até a livre. pessoa que olhou nos seus olhos. Deus E depois me que ele faz livre, isso, meu que ele Deus. vai até a pessoa e chega até ela, ele vai desmembrar a pessoa e devorar ela sem deixar nenhum vestígio. Após esse acontecimento, ele vai se sentar, vai se acalmar. Depois de ficar um tempinho lá quieto se acalmando, ele vai tentar voltar para seu habitat natural. Assim, Tá, como se porra. nada tivesse acontecido. Esse é perigoso, Kitter. SCP-035. A máscara possessiva. Classe do objeto: Kitter. Eita, o Kitter é o mais perigoso. O SCP-035 basicamente é uma daquelas máscaras de teatro que tem tanto sorrindo quanto triste. Eu digo as duas porque essa máscara ela pode ter as duas expressões, só basta ela tá na que ela quiser. Esse SCP ele fica mantido dentro de uma caixa de vidro selada devido ao alto perigo que ele pode oferecer. Lembra que eu disse pra vocês que os objetos declarados como Kitter são os mais perigosos? Essa máscara é um deles. E eu vou explicar por quê. O objetivo disso é porque ninguém deve se aproximar dessa máscara mais do que 2 metros. Se você chegar um pouco mais do que 2 metros dessa máscara, ela vai tentar meio que convencer você a pôr ela. Você vai sentir uma sensação de vestir a máscara, de querer vestir ela. Ela vai se comunicar com você. As pessoas que põem a máscara, automaticamente elas vão começar a ficar desnutridas, vão começar a perder sua alma, como se estivesse sendo sugada pela máscara. Assim, após alguns minutos, fazendo a pessoa ter uma morte cerebral. Esse efeito ele só surte em humanos, alguns testes foram feitos em animais também, só que nada aconteceu. A máscara Estranho, só quer né? afetar humanos mesmo. Fora que além disso, a máscara ela solta um líquido vermelho, degenerativo e autocorrosivo que sai dos seus olhos e da sua boca. Se esse líquido tocar alguma coisa, essa coisa vai começar a derreter e vai desmanchar e se tornar um líquido corrosivo que qualquer coisa que tocar vai acontecer a mesma coisa. Então ele vai derreter se for um humano, se for um animal, se for qualquer tipo de objeto. Isso leva um certo tempo após tocar no líquido viscoso. Então, pelo que notaram, o vidro é o que dura mais até acontecer essas coisas. Por isso que ele é preso numa caixa de vidro, sendo que essa caixa de vidro tem que ser totalmente trocada entendi. a cada 2 semanas, para evitar que o SCP escape. Kitter também, o urso. SCP-1048. Classe do objeto: Kitter. O SCP-1048 basicamente é um ursinho de 30 centímetros de altura, que era classificado como seguro. Por isso que eu não gosto de basicamente urso. o que ele fazia era responder às pessoas com sinais, se mexer e demonstrar carinho e afeto pelo ser humano. Mas tudo isso mudou depois de um ano que ele foi encontrado. Pelúcia nenhuma, Depois de um ano que eu ele foi sou fã. encontrado, ele deixou de ser um objeto seguro para virar uma criatura Kitter. Câmeras de segurança monitoraram o SCP andando com o que parecia ser um clone dele, só que não dava pra ver muito bem pela câmera o que era. Então alguns cientistas resolveram ir ver que clone era aquele que o SCP tinha E arrumado. morreram, né? E quando foram ver, ele tinha um clone totalmente igualzinho a ele, só por um detalhe. A diferença era que sua pele não era feita de lã e coisas pra fazer um urso de pelúcia, e sim de orelhas humanas. Ao tentarem capturar a criatura para conter ela, o seu clone deu um grito tão alto que 5 pessoas que estavam próximas acabaram morrendo devido aos decibéis serem tão altos. Após isso, as 2 criaturas correram e se esconderam pela instalação. Alguns dias se passaram e novamente viram a criatura, e quando viram dessa vez foi pela câmera. Ao chegarem perto, não era nem a de orelha e nem a de pelúcia. Dessa vez, era um clone de metal. Ao tentarem capturar a criatura de metal, ela tentou fugir de todos os jeitos e sempre que tocavam nela, ela machucava a pessoa, assim ferindo muitos cientistas. Não se sabe como essa criatura faz tantos clones, mas já vimos que ela fez clone de metal e de orelhas. Que tipo de outro clone ela pode fazer? Acreditam que essa criatura fingiu ser uma criatura segura para poder ganhar a confiança dos cientistas e conhecer melhor as instalações e preparar o seu plano para criar clones. Hoje em dia ela está safadinha. perdida pelas instalações dos SCPs, mas ela não fugiu de lá ainda, e todo cuidado é pouco para que ela não fuja. Quem sabe o que ela seria capaz de fazer no mundo real. Bom, mas esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desses SCPs que eu trouxe pra vocês. Se vocês gostarem e quiserem uma parte 2, comenta aí, talvez a gente possa trazer mais SCPs. Não é. É assustador. Lógico que é assustador. Mas, cara, é interessante. É interessante. Qual será os outros SCPs, hein? Agora eu fico curioso. Tem mais aí, eu acho que 5 vídeos desse, né? De continuação. Eu acho que esse negócio aí dá uma boa série, hein? Imagina, uma série de SCPs na Netflix. Pois é, velho. Cara, velho, bastante. Gostei. Eu gostei.
É assustador, mas eu gostei. Mas tem sempre aquela sensação, será que isso existe mesmo? É sempre a dúvida que o humano vai ter de coisas desconhecidas, né? Mas, velho, é bastante interessante, eu gostei demais. Se vocês quiserem a parte 2, né? Que eu reaja à parte 2, deixa aí nos comentários pedindo aí a parte 2 dos SCPs do canal dos Skyrocks. Não deixou o like ainda, não se inscreveu no canal, eu sei. Até agora você não fez nenhuma dessas duas coisas, né? Por favor, abaixa um pouquinho a tela aí, aperta nesse joinha e nesse botão vermelho escrito inscreva-se. O joinha vai espalhar o vídeo para alcançar mais pessoas e se inscrever vai nos ajudar a chegar a 5.000, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!